Olá, estamos aqui com o 7º podcast do Mundo Incrível. Fique à vontade entre nós, participe mandando a tua mensagem. É claro, você sabe, eu nunca estou sozinho. Eu estou aqui com meu querido amigo e companheiro de jornada, Bruno Buslins. E aí, Antônio, tudo bem? Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem? Tudo bem, passando um leve calorzinho aqui em Porto Alegre. Os termômetros estão marcando 28 graus, mas para te ter noção, ontem a sensação térmica era de 37. Boa, de 28 para 37. É uma loucura, cara. Que loucura mesmo. Aqui também não tá muito distante disso. Não sei quanto tá, mas deve estar por aí a sensação. A Uruguaiana sempre foi muito quente, né? Mais quente que Porto Alegre. É, numa dessas mais quente, né? Mais quente. Eu acho que não, eu acho que Porto Alegre ganha, mano. Mais quente? Eu acho, porque é mais úmido, então a sensação é pior. É, pode ser. Mas no fim, essa competição de quem é mais quente, as duas sabem ser muito quentes. O mundo tá ficando mais quente, né? É, o aquecimento global. Alguns dizem que é bobagem. Eu vou te dizer que eu acho que estamos destruindo o mundo. Seja lá com qual nome, estamos destruindo o planeta ano após ano. E hoje, bom... Hoje que vamos falar hoje? Hoje vamos seguir a sugestão do nosso amigo e ouvinte aqui, ó. A gente fala, sugira um tema, pois bem, o Ricardo Almeida mandou mensagem pelo Facebook, inclusive fazer esse parênteses, né? A gente sempre fala para você sugerir temas aqui pelo espaço de comentários, mas caso você queira, você tem o Facebook, né? O Facebook do Mundo Incrível é facebook.com/fanpage, o Mundo Incrível, e também pelo nosso site, www.mundoincrível.com.br. O Ricardo Almeida mandou mensagem essa semana sugerindo um tema para nós. A mensagem dele diz o seguinte: Olá, Antônio e Bruno, parabéns e obrigado pelo podcast. E no ensejo, eu quero sugerir um assunto. Eu fui em uma festa mês passado, fazia anos que eu não ia em uma, e algo me chamou a atenção. A forma como as pessoas se abordavam na paquera, ou melhor, não abordava. Os rapazes olhavam para as mulheres e as beijavam, e as mesmas seguiam o mesmo caminho. Resumindo, se olhavam e se beijavam e depois iam embora. Me senti um ser de outro planeta, pois para mim as relações e abordagens têm que ser mais estruturadas e fundamentadas. Um abraço para você e para o Bruno e também para o Batman, que é o meu gato. Caso você não saiba, eu tenho um gato com o nome de Batman e a minha sugestão é essa: relacionamentos. Obrigado, viu, Ricardo? Valeu, Ricardo, muito obrigado. Obrigado pela sugestão e bom, temos um tema então hoje, Bruninho: relacionamentos. Relacionamentos, o tema. Muito interessante esse tema, hein? É... Muito. Inclusive, para começar a falar disso, eu queria, e fiquei pensando agora há pouco, o seguinte: se cada um de nós tem seu tempo, sua própria forma de viver a vida, de trilhar a jornada, se o processo de autoconhecimento, de iluminação, se dá de dentro para fora, se o nosso maior mestre não é o guru de barbas brancas e longas, e sim a nossa intuição, qual a importância dos relacionamentos? Já entrou com uma filosofia, hein? Já cheguei chegando. Já chegou chegando, hein? Qual a importância do relacionamento? Vamos lá? Quer dar o teu comentário sobre a importância ou eu começo? Pode ir. Vai fundo. Na minha humilde opinião, a importância do relacionamento, ele nada mais é que o veículo para a nossa evolução. A gente só aprende, a gente aprende, o nosso mestre é a nossa intuição, como tu mesmo falou. Uhum. Só que para essa nossa intuição funcionar, ela precisa de algum veículo, ela precisa de uma estrada para ela ter onde se guiar. E essa estrada são os relacionamentos. É, perfeito, né? Embora cada um tenha a sua própria jornada, a sua própria forma de viver, seu tempo, enfim, sua forma, são nas relações que a gente tem o que eu chamo de espelhos, né? Porque a gente não enxerga o mundo como ele é, a gente enxerga o mundo como nós somos. E são nas relações que a gente tem a oportunidade de se perceber, né? De se trabalhar, de se desenvolver. Tu usou a palavra evolução, mas não deixa de ser isso, né? É um desenvolvimento. Um desenvolvimento pessoal, né? Pessoal e coletivo. Sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se concorda comigo,
Mas sempre que a gente pensa em relacionamento, a gente pensa, o que eu posso ganhar com isso? Você já parou pra pensar? E nunca o que eu posso dar, o que eu posso compartilhar nessa relação. É sempre o que eu ganho, quais são as vantagens, quais são os benefícios. E nunca o que eu posso agregar, o que eu posso dividir, o que eu posso compartilhar, de que forma eu posso somar nessa relação. É sempre uma visão muito egoísta, né? O que eu ganho? Uhum. Não só de relacionamentos, né? Nossa visão como ser humano já é egoísta, né? De mundo? De mundo. Mas relacionamento também. Alô? Acredito que essa parte não vem só dos relacionamentos, vem de tudo, né? Mas principalmente dos relacionamentos. Porque é nos relacionamentos, como tu falou, que a gente se enxerga, né? E que a gente tenta de alguma maneira, fazer algum bem pra nós. Uhum. Então a gente, através de, sei lá, seja de uma amizade, seja de um relacionamento amoroso, relacionamento familiar, a gente tenta tirar algum proveito, né? Quais são as vantagens, né? O que eu ganho com isso? Às vezes até inconsciente, né? Talvez a gente nem se pergunta o que eu ganho com isso, mas da maneira quando, sei lá, a gente tá numa amizade, a gente tenta que aquela amizade seja da maneira que a gente queira, o relacionamento amoroso, marido, mulher, ele quer que a pessoa que tá junto com ele faça aquilo que ele deseja, que ele acha que é o certo. Sim, família é muito mais, né? A gente tenta moldar o outro de acordo com os nossos padrões e com os nossos valores, né? Com certeza. É muito difícil a gente fugir disso. Até porque quando a gente tenta colocar o que é certo e o que é errado, é sempre com base nos nossos valores e com o que a gente acha certo. Uhum. Mas aí que eu acho que normalmente a gente... Pode comentar. Não, aí eu acho que um ponto importante, porque, ok, todos nós temos uma visão de certo e errado, mas entender que é só uma visão e não de fato certo ou errado, muda tudo, né? Com certeza. Ao invés de tentar mudar as pessoas, o outro, e agora, por exemplo, eu digo, digamos, uma relação de amizade, um relacionamento amoroso, muito mais do que mudar o outro, eu aceito, né? Porque se eu entendo que as minhas percepções elas são relativas e não verdades absolutas, eu sei que eu não estou certo. Então, eu não julgo, então eu não podo, então eu não recrimino, então eu amo, né? Porque para mim, o mais próximo de amor numa relação tá com confiança, liberdade e aceitação do que controle, do que muda por mim para chegar no nível onde você é suficiente. Entende, não? Com certeza, concordo. Além dessa aceitação, de que falta essa aceitação, a gente muitas vezes acha que a pessoa pode até estar errada. Muitas vezes a gente não concorda dela estar errada. Uhum. E muitas vezes a gente acha que ela está errada porque a gente acha que o certo é a nossa visão, é o nosso mundo. Uhum. Muitas vezes a gente erra porque o nosso é só uma parte do todo, né? A gente não é o dono da verdade, ninguém nunca é dono da verdade. Mas muitas vezes também a gente sabe que a outra pessoa está errada e realmente a outra pessoa está errada. Só que nos falta a gente aceitar dela estar errada. Muitas vezes quando a gente vê, não, mas tá errado, aquilo ali não pode acontecer. Olha só o que ele fez. Não tem como, isso aqui é um absurdo, não sei o que lá. E, bom, mas se ela tá errada, é o máximo que ela pode fazer naquele momento. Perfeito. É o que ela consegue. Então pra ela não é errado, pra ti é errado porque tu tá, talvez, em outro patamar de consciência. Sim, entender que aquilo é o melhor dela e ponto, entende? Isso, e aceitar, como tu mesmo falou. Essa aceitação, acho que é o amor primordial, é aceitar o outro como ele é e não querer que o mundo se molde à tua vontade. Porque realmente, quando a gente fala em relações, a gente pode falar de relações mais fechadas, relações no sentido casal, no sentido amigos próximos, mas também relações na vida, no trabalho, no trânsito. Sabe que ontem eu estava voltando para casa junto com a Dani, que é minha namorada, e a gente passou por um cara numa boa, assim, tranquilão, isso devia ser 10 da noite, ele acabou de fumar um cigarro e jogou a bituca no chão. E eu olhei aquilo e segui tranquilo. Só que a Dani falou, ai meu Deus, que raiva que me dá. E eu falei, como assim? O que tá acontecendo? E ela falou, tu não viu o cara? E eu falei, ué, que cara? O cara ali atrás, eu falei, o que tem? E ela disse, ele jogou a bituca no chão. E eu falei, tá bom, o que tem? Que não tem que jogar a bituca no chão, que é errado. E eu falei, sim, é errado. Minha vontade era ir lá e falar pra ele que ele jogou a bituca. E eu falei, tá, mas sinceramente, tu acha que
que tu vai conseguir com isso? Tu acha que ele vai parar de jogar bituca porque tu foi lá falar pra ele? E aí eu trouxe pra ela, e veja bem, eu não tiro as razões dela. Ela tem o seu quê de certo, de não fingir que não viu, sabe? De não fechar os olhos. Mas quantas e quantas coisas erradas a gente não faz, né? Quantas coisas que a gente sabe que não são as mais elevadas e ainda assim comete. A gente tá tão preocupado em cuidar dos defeitos do outro que acaba esquecendo de olhar pra gente mesmo, né? Claro. É muito cuidar o outro, né? Isso, fica sempre vigiando, né? Que é mais fácil. A gente consegue nos olhar quando a gente olha pro outro, né? Acho que é aí que tá a beleza da relação. Que é como tu falou, né? O espelho. É o espelho. Então, se aquela pessoa tá te trazendo aquele sentimento de raiva por alguma coisa que tu acha que é errado, talvez, lá no fundo, talvez tenha alguma coisa em ti naquilo ali, no que tu tá vendo. Provavelmente tem. Mas também quase sempre tem. Quase sempre tem, né? E também tem aquilo da parte da consciência, né? Se aquela pessoa também não acha errado a Dani sentir o que ela sentiu. Claro que não. Mas tem aquele lado que talvez aquela pessoa ela não tenha consciência que a Dani tenha que aquilo é errado. Então pra ela não tá fazendo mal, talvez ela não tenha visto os noticiários que o cigarro no chão vai contribuir com a poluição da cidade, vai contribuir com, sei lá, com alguma coisa ruim. Então pra ela, se jogar no chão é uma coisa normal. Talvez jogar no chão depois do cigarro acabar pra ela seja grande. Ela deve pensar, até ontem eu jogava com o cigarro pela metade, agora eu espero acabar, então eu estou numa grandíssima evolução. E ok. Claro. Mas não é assim que a gente, ao menos no meu ver, muda o mundo. Não, eu acho que te incomodou, ok, então leva pra casa e trabalha, né? Trabalha em ti, trabalha nas tuas questões. É como olhar na frente do espelho e brigar com o espelho. Espelho, não faça isso, mas é teu reflexo, né? Então não faça que o espelho não vai fazer. É. Ou ensine, até a palavra ensine fica forte, porque a gente não deve querer ensinar ninguém, mas ou então faça como um exemplo. Se aquilo ali está te incomodando, então faz algo que tu consiga fazer, que estiver no teu poder de decidir, e não impor para outra pessoa decidir. Isso eu vejo assim muito. Casal, assim, normalmente casal que vive mais tempo juntos, que um fica empurrando porque ele tem que fazer tal coisa, porque ele não faz a parte dele, eu faço a minha, porque não sei o quê. E se cada um pegar e fizer a sua parte e o que puder fazer da parte do outro, mas que consiga ter o seu controle, não se queixa do que o outro não faz. Faz o seu e deu. Aí acaba ficando tudo mais leve. Porque aí o ensinamento se dá pelo exemplo. Vai, né? Pelo exemplo. Eu fico pensando, ok, vamos pegar o exemplo do cara da bituca, que acho que cabe. Se cada um pode fazer alguma coisa, se o verdadeiro resultado não é aquilo que acontece, sim como a gente se posiciona com aquilo que acontece, digamos que eu olho aquela cena e me incomode. E aí, ao invés de brigar com o cara, porque a princípio na cabeça dele tá tudo certo, eu vou lá e falo assim, fulano, desculpa, não vá pensar que o que eu tô fazendo é ofensivo. Eu só vou juntar a tua bituca que tu jogou no chão porque eu não concordo com essa atitude e vou jogar no lixo, tá? Mas eu não tô aqui pra te recriminar, não tô aqui pra te julgar, só quero fazer o que eu acho que é certo, tá bom? Veja bem, eu acho que essa atitude muda o cara. Muda o cara, com certeza. Né? Com educação, com respeito, com honestidade. Agora chegar e falar, seu sem noção do... Como é que vai fazer uma coisa dessa? Não tem educação, não tem isso, não tem aquilo? Não tem, não... Aí é briga, né? Aí aí já... Porque daí tu fere o orgulho da pessoa, e o orgulho é a parte mais sensível que todo ser humano carrega, né? Quando tu fere o ego, né? A vaidade. A vaidade. Isso a gente vê até com criança. Quando um pai e a mãe chegam e falam assim, vai lavar a louça, que eu tô te mandando. Muito provavelmente a criança ou ela vai contrariada por medo de apanhar, ou ela já acabou experienciando outros momentos assim que ela teve que fazer aquilo. Mas ela vai ferir aquele orgulho dela, vai ser bem mais difícil ela fazer aquela atividade. Agora, se o pai e a mãe chegam de boa, assim, será que poderia lavar a louça? Acho que tu iria me ajudar se tu lavasse a louça, ia ficar bem feliz, não sei o quê. Claro que sim. Com certeza ela vai com outra motivação.
explicar, contextualizar, né? Falar, olha só, filho, moramos aqui em tantas pessoas, o pai trabalha fora, a mãe também, acaba faltando tempo, a gente chega cansado. Então essa louça fica suja do almoço que tu também come, se tu puder contribuir. Cara, eu tenho certeza que a criança talvez resista, mas vai ajudar, porque ela entende, né? Com certeza. Ela entende. E falando em relação, uma coisa que eu percebo, assim como eu disse que de uma forma ou de outra a gente sempre pensa nas relações no lado egoísta, o que eu posso ganhar com isso? Eu vejo que a maioria das nossas relações, de uma forma ou de outra, também passam pelo seguinte: pela projeção dos nossos vazios. A gente passa uma vida toda buscando alguém que nos complete, alguém que seja o companheiro ideal. E a gente que não conseguiu ser feliz sozinho, agora encontra no fulano ou na ciclana a pessoa ideal para nos fazer feliz. A metade da laranja para nos completar, né? Metade da laranja. Encontrei a minha metade. Isso é a falácia da pior que tem, né? Porque a gente acha que tem uma alma gêmea que existe no mundo que vai completar. A gente não precisa de ninguém pra completar, né? A gente é completo por si só. Perfeito. Então não tem nem o que dizer. A gente tem que conseguir, antes de tu ter um relacionamento, claro que muita gente busca um relacionamento por já estar mal. Uhum. Então ela quer pra conseguir uma ajuda. Mas em vez de tentar conseguir essa ajuda com alguém de fora, tem que conseguir ir lidando aos pouquinhos, assim, contigo mesmo. E daí, assim, caminhando assim, devagarzinho, assim, vai conseguindo se transformar sem perceber. Aí quando tu vê, tem uma frase bem legal, que é não casse as borboletas, cuide do jardim para que elas venham até você. Ótimo. Então, tu vai te cuidando, até quando tu não precisar, tipo, não, agora já tô tão bem que eu não preciso de ninguém. Aí nesse momento vai vir uma pessoa maravilhosa do teu lado ali, para buscar um pouco da tua luz, e não o contrário. É entender, né? Muito mais que caçar borboletas, é entender por que eu tenho essa ânsia por caçar borboleta. O que essa borboleta vai me trazer? Qual é a minha expectativa? Né? Porque a gente sai desesperado em busca de alguém que aí é o seguinte, qualquer um serve, porque a gente quer tapar vazio, né? A gente não aprende a se relacionar com os nossos vazios e sai em busca de completude, mas nunca, na minha visão, essa completude vai ser minimamente suficiente. Porque veja bem, se a gente que vive conosco 24 horas por dia, há tantos e tantos anos, se conhecendo como ninguém nos conhece, na mais profunda intimidade, se a gente não consegue se fazer feliz, não consegue se fazer completo, como é que o Paulinho ou a Aninha do Bolero, que encontramos no meio da noite, vai conseguir nos fazer feliz? Com certeza. Cara, não tem como, velho. Vai até entendendo um pouco, vai até um pouco de Freud, que a nossa relação, a nossa busca pela relação é para suprir um pouco aquele desejo íntimo de ter de volta um cuidador, um pai, uma mãe. Então muitas vezes a gente tá naquela situação ruim e a gente busca um parceiro para que consiga nos confortar, para conseguir dar aquele colo que o pai ou a mãe davam quando era pequeno. Bom, tu como psicólogo deve saber melhor que eu, mas eu não sei se é o Freud que fala, mas que de uma forma ou de outra o homem busca na companheira uma projeção da mãe, enquanto a menina busca uma ideia de pai. É mais ou menos por aí, não? Isso, perfeito. Até os 6 anos, por aí, se não me engano, um pouco antes, tem uma ligação assim, bem forte assim, da criança, do menino com a mãe e a menina com o pai. E daí aos poucos esse vai tendo a castração, né, que dizem que daí a criança vai se dando conta que não, o menino ele não pode ter a mãe como a mulher dele, e nem a menina não pode ter o pai. Só que aquilo ali fica ali no inconsciente, né? Claro. Nem sempre é suprida essa parte. E daí muitas vezes, como é uma coisa de cultural que tu não pode ter tua mãe ou teu pai, então a gente vai buscar uma pessoa bem parecida com ela. Que normalmente é assim. Olha o seu namorado, seu marido, ou sua esposa, e dá uma comparada, assim, como é que ele é na tua casa, com teu pai ou com a tua mãe. Provavelmente, ou ele vai ser muito semelhante, ou ele vai ser muito discrepante. Que também pode ser a ver com aquela coisa de
já que eu não tenho meu pai ou minha mãe, então eu vou querer alguém bem diferente dele. Uma revolta. Claro, um ato de rebeldia. Um ato de rebeldia. Uhum. Tanto um quanto o outro. Mas existe. E eu acho que vai nisso de querer desse carinho, assim, esse conforto que o pai e a mãe dá, e mesmo a gente não tendo essas condições de se cuidar. Então a gente busca que o outro nos cuide. Acho que vai um pouco por aí também. E não tá errado, entende? Não tá errado, porque eu penso o seguinte: embora a gente possa fazer todas essas reflexões, a verdade é que todos nós estamos em desenvolvimento, em processo evolutivo, como tu falou logo no comecinho, qual a importância, né, das relações. Então, naturalmente, por mais luz e por mais consciência que se leve a essas sombras e a esses vazios, a gente ainda é humano, a gente ainda tem carência, a gente ainda tem pontos a serem trabalhados, a gente ainda tem muita coisa dentro que a gente não conhece, né? Muito conteúdo inconsciente. Então é normal que isso aconteça. Mas quando a gente vai tomando o entendimento, consegue olhar para essas questões, elas já não nos dominam tanto. Eu sigo querendo alguém para estar na minha vida, eu sigo querendo alguém para dividir. Só que eu já não projeto nela a minha felicidade, porque eu sei que se eu não consigo ser feliz sozinho, não conseguirei ser feliz com o outro, né? Eu acho que nós, de uma forma ou de outra, somos a maior cobaia que existe para trabalhar o nosso amor, para depois dar amor pro outro. Com certeza. A gente sempre tem que ter o nosso amor próprio antes de tudo, né? Se a gente não se ama, quem é que vai nos amar, né? Não ama, né? E aí que tu começa aquela relação do tipo, não acho que sou digno de amor. Aí a pessoa não consegue entender por que a pessoa, o terceiro, te ama, mas aí me convença que me ama, me prove que me ama, que eu não sou digno de amor. O que eu posso fazer? Faz isso. E a pessoa muda para aquela pessoa. E aí entra a fase do medo, né? Medo de quanto tempo vai durar esse amor. São relações completamente doentias, veja bem, não que doentio seja errado, doentio na falta de saúde. Não ser saudável. Não ser saudável. Porque é uma coisa de cobrança, é uma coisa de o que tá fazendo, não sei o que, de controle. E a minha visão de amor é completamente diferente disso. É completamente diferente. Amor tá mais caminhando pra liberdade do que pra controle. Com certeza. É que nem um passarinho, né? Tu ama um passarinho, tu deixa ele na gaiola ou tu deixa ele solto na natureza? Exatamente, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria te dizer, que eu acho que entra bem nisso, até te perguntar, quando a gente fala em relações que se dão dessa forma, nesses pontos, a gente pensa, mas por que as relações não dão certo? E eu parto do seguinte, não tem como uma relação não dar certo. Todas dão, de alguma maneira. Só não tem o final que a gente espera, a expectativa, às vezes, utópica que a gente cria, mas nunca dá errado, né? Todas as relações têm o seu propósito, o seu ensinamento, o momento de nos oportunizar o autoconhecimento, né? Afinal, são espelhos. Perfeito. Não, né, por essa visão mesmo, não existe o errado, né? Tudo são experiências que a gente vai trazendo na nossa vida. Exato, que vão agregando, né? É como se as outras relações nos preparassem para essa, e essa talvez nos prepare para uma outra, e para uma outra, e para uma outra, e assim a gente vai indo. Claro. Com certeza. E tocando um pouco no assunto que o Ricardo trouxe, nessa parte assim, desse se conhecer, que antigamente não era assim, antigamente tinha que conhecer os pais para pegar na mão, para depois pedir namoro e tal. E hoje em dia, como ele comentou ali, as pessoas não têm mais a fala, né? Chega direto, já ficam com o outro. Já foi, nem sabe o nome, já tá. O que tu acha desses acontecimentos, assim, dessa mudança de paradigmas? Olha, eu não peguei essa fase, mas acho que os nossos avós pegaram, né? Meu avô conta sempre a história de que quando conheceu minha avó, já teve que prometer casamento, uma série de coisas assim que pra gente hoje em dia é inviável, pra pessoas até mais jovens que nós, não tem nada a ver. Fala sério, jura, né? Só tô ficando.
Mas eu entendo, algumas pessoas são mais conservadoras que outras, mas esse é um novo momento, né? As nossas relações num todo estão assim, mais, como é que eu vou dizer, mais diretas e também mais superficiais ao mesmo tempo. Tu tem uma visão assim, como se essa nova mudança seja algo para pior ou para melhor, ou não teria nem pior nem melhor? Eu não teria nem melhor, nem para melhor nem para pior, porque qualquer definição que se faça aqui é uma percepção muito limitada, porque a gente não tem uma visão do todo. A gente não sabe no que se trata de uma era, de uma geração, qual é a consequência disso para um futuro, né? Uhum. Me chama a atenção ser tão diferente, né? Mas hoje, por exemplo, a gente está em cidades diferentes fazendo um podcast para pessoas que estão nos ouvindo em diferentes lugares do Brasil e do mundo, em diferentes horários. Tudo hoje é diferente, né? Quem que poderia pensar que há 10 anos atrás se faria chamadas por vídeo do Brasil e no Japão? Com certeza. Né? Isso é bruxaria, isso é impossível. Então hoje as relações estão diferentes. Não sei se... Até vejo que é um reflexo da cultura que a gente vive, né? Uhum. A gente vive na cultura do agora. É pressa, é rápido. Então, quem é que vai ter tempo pra, sei lá, namorar 3 meses dando a mão pra depois dar um beijo? Então, hoje em dia, não. Eu quero o prazer agora, nesse instante. Então, eu quero dar o beijo agora. Não quero deixar pra depois. Tem que viver a vida agora. Por esse lado, é um lado bacana, que tu não tá limitando o teu prazer, tu não tá limitando o teu desejo. Tu tá vivendo exatamente o que tu quer naquele momento. Claro que tem o lado um pouco ruim, que talvez, que seja muito intenso esse agora, e acabe não trazendo aquele conhecimento pra saber quem que tu vai se relacionar, como é que essa pessoa, como é que tu quer, como é que não quer, o que vai te fazer um sofrimento futuramente ou não. Vai te trazer. São relações mais superficiais mesmo, né? Eu já na minha fase, eu nunca fui muito bom nisso, vamos dizer assim, mas eu lembro que nós íamos nas festas assim, e os meus colegas diziam: vamos ver quem fica com mais meninas. E eu lembro que as meninas tinham a mesma aposta, né? Quanto mais, melhor. E no fim perguntava: mas quem foi? Eu falei: mas nem sei. Fiquei com ela e com a amiga, e ela ficou comigo e com fulano de tal que é amigo. E pronto, né? Quanto mais, melhor. Mas pra te ter noção da nova fase que nós estamos, antes de ontem eu li uma notícia e eu consegui achá-la aqui rapidinho, que é o seguinte: japonês se casa com um holograma de 16 anos. Eu vi isso na notícia. Tu viu isso? Uhum. Interessante, né? A festa custou 65 mil reais, ele chamou os parentes, nenhum parente foi, né? E ele comprou um bonequinho de pelúcia do holograma pra dormir com ele e tal, pra viver. E o cara é casado com um holograma. Mas aí também eu não sei se não entra, que nem teve antigamente, não sei quanto tempo atrás que teve uma história parecida, só que era o cara se casou com uma vaca, ou com, sei lá, com uma mula, não me lembro. Foi com um animal, assim, que ele se casou também. Um americano. Daí eu não sei se isso aí não pega um pouco dessa parte do talvez querer chamar a atenção da mídia, talvez chamar a atenção, assim, de querer se aparecer como um diferente. Será que não? Pode ser. Mas eu não sei se tu já viu esse filme, se chama Ela. Ah, muito bom, muito bom. É Ela? Tu tá certo? Ela, isso, Ela, Her. Her, isso, Her. Tá, é uma tradução. E, bom, o cara casa com um aplicativo, não é isso? É um programa? É, como se fosse a Siri do iPhone, ou a Google, a assistente do Google, não sei o nome. Mas é uma realidade virtual. E ele... Claro, ela já tem um aspecto um pouco mais humano. Então acaba... Não é tanto computador como seria agora, né? Claro, porque eu lembro que ela conseguia entrar no corpo de alguém, não tinha isso? Não lembro se ela entrava no corpo, mas sei que ela conseguia comandar, assim, várias coisas, assim, da casa. Ela chamava garotos de programa pra ir lá, pra satisfazer a vontade dele. Tá, mas aí eu lembro que o programa, ele conseguia, de certa forma, ir ali pra dentro, não é pra dentro do corpo, mas de alguma forma se materializar naquela
garota de programa. Tinha um negócio assim. Pois eu não tô lembrando. Não tô lembrando muito bem, então. Mas eu sei que tinha essa parte, assim, de satisfazer os prazeres carnais, assim, né? Uhum. Até interessante, não sei se você já viu a série Black Mirror. Sim. A Priscila, até, minha namorada, que sugeriu, quando eu falei que sobre o que o Ricardo tinha comentado, eu li pra ela. Uhum. E ela até me comentou isso desse episódio do Black Mirror, que é um episódio que é um futuro, talvez não muito distante, em que as pessoas têm um aplicativo estilo Tinder, assim, que você conhece, só que o aplicativo, ele calcula toda a tua personalidade e a do parceiro, do provável parceiro. E com base em semelhanças e discordâncias, ele calcula o tempo necessário para vocês poderem ter uma ligação maior. Então vai lá, entro no aplicativo, daí lá achei a guria, e daí ele me diz ali que eu tenho 20 minutos, que é o tempo suficiente pra eu passar com ela, pra eu tirar o maior proveito disso. Então a gente vai lá, marca o encontro, ele marca sozinha, e a gente corre aqueles 20 minutos. Daí acaba aquele, eu vou lá marcar um outro encontro, e o outro encontro dá 4 anos. Ou seja, eu tenho que ficar com aquela pessoa 4 anos. E assim vai indo, só que daí, ao longo do episódio, tem pessoas que em 20 minutos eles querem ficar muito mais tempo. E tem pessoas que em 4 anos eles não se aguentam mais, mas tem que ficar porque o aplicativo sugere aquilo. Vai uma viagem bem legal, assim. Cara, vê com a Priscila qual é o nome desse... Do episódio? Do episódio. Depois que a gente pode colocar até na descrição do podcast, quando... Aqui na descrição a gente pode adicionar. Claro. Para o pessoal que está ouvindo poder... Mas de alguma forma, olha só, hoje a gente não tem uma tecnologia nesse ponto, mas, por exemplo, nós temos o Tinder, né? Uhum. É um aplicativo de relacionamento e sabe-se lá quantos outros não existem, né? E se tu for olhar o Tinder, me perdoe a maneira talvez um pouco simplista de falar, mas é quase uma prateleira de supermercado. Com certeza. Tu vai olhando, tá, ok, tá, não gosto, gosto muito. Não, e vai indo só pela aparência, né? Porque ali as qualidades ali, a personalidade é pouca, né? Porque a pessoa pode muito bem inventar. São perfis fakes, né? Então tu vai ali pela foto. É bonito, a aparência por fora, né? A aparência do rosto, do corpo, é bonito. Então então merece minha atenção. Senão, não. Olha como chegamos, né? A gente não tem como negar, estamos em uma nova fase, né? Pra quem já tá aí com 28, 27, 26, quem já passou dos 30, pegou essa fase já acontecendo, de alguma forma, né? Talvez pra quem tem aí 18, 19, bom, tá bombando, correndo, entende isso e enxerga isso de uma forma muito natural. Mas para aqueles que têm um pouco mais de idade, ainda vem com um certo pé atrás, com certo receio, porque, bom, nos meus tempos não era assim, né? Mas hoje é muito comum relações à distância, quer dizer, relações virtuais, né? Sim. Bom, de certa maneira é uma facilidade também, né? O próprio Tinder, eu fiz a crítica aqui, claro. Mas é uma facilidade, porque antigamente, olha o gasto de energia que tu tinha pra conseguir ter alguém que de repente tu não era quem tu queria pra tua vida e antigamente tu tinha que ter aquela pessoa pra sempre. Tu casava e não tinha separação. E as coisas foram evoluindo, até que a separação foi mais acessível, até que o relacionamento ele começou a ser mais curto para o início. Aí começou a encurtar, daí veio a era digital, né? O MSN, os celulares, mensagens. E daí cada vez foi encurtando, que hoje em dia virou isso assim, de tu passa pro lado ou pro outro, quero ou não quero. Então assim, não dá pra dizer se é bom, se é ruim, se tá certo, se tá errado. Voltamos do mesmo ponto. Nada disso, né? Não tá bom, não tá ruim, tá certo, não tá errado. É diferente, né? Estamos em uma era única, né? Uma era em que a tecnologia tá aí e ela pode ser usada pro bem ou pro mal, né? Eu não acho que a tecnologia seja ruim. Às vezes o nosso uso incorreto faz com que ela se torne mais nociva, mas isso não a faz ruim. Claro, não faz ruim de forma alguma. Mas eu entendo o Ricardo, né? Eu entendo. Pra quem aí já passou, sei lá quantos anos tem o Ricardo, 30, digamos, 40 anos. Puxa vida, ele vai numa festa e ele não consegue agir daquele jeito, né? Sim. Aquele não é ele. Porque, de certa maneira, não como uma ofensa, mas de certa maneira
a gente acaba ficando congelado um pouco no tempo, né? Claro. Eles vão evoluindo, daqui a pouco, quando a gente tenta se atualizar, passou muito tempo e, porra, agora é um baque forte, assim, né? Então acaba se assustando muitas vezes, mas tem muita melhora, né? Tem muitas coisas boas. O próprio, assim, o que eu vejo é aquele desgaste, assim, de energia, assim, e aquela facilidade também, muitas vezes, para as pessoas que são mais introvertidas. Uhum. Perfeito, com certeza. Então, o acesso à internet, por exemplo, ajuda bastante. Ajuda. E aí eu acho que não tem muito, mas o que eu faço então? Eu vou contra os meus valores e me adapto? Ou eu fico sozinho, sem ninguém? E aí eu uso a tua palavra, né? As tuas palavras em relação ao jardim, né? Muito mais que ficar procurando alguém, vai cuidando de si mesmo, né? Vai cuidando do jardim, que de repente uma pessoa muito parecida contigo surge no caminho, na praça, passeando com o cachorro, e aí tá tudo certo, né? Perfeito. Tá tudo certo. Menos expectativa, eu acho que aumenta a probabilidade das relações prosperarem, né? E vamos lá. Prosperar não significa ficar junto até o fim da vida. Não necessariamente isso significa uma relação que deu certo. Mas ficar junto pelo tempo em que o casal acha que foi bom, que tá fazendo bem, que foi saudável, que agregou, que somou, e pronto. Que houve crescimento, né? A Priscila mandou aqui que o nome do episódio é Hang the DJ. Ok, maravilha. E até deu uma sinopse aqui, ó. É um aplicativo que mostra o quanto você é compatível com outra pessoa, a partir dos gostos pessoais. Em tese, isso já existe na vida real. Só não é possível adivinhar se a dinâmica do casal também combina. Então, o Hang the DJ dá um passo à frente e mostra como seria a sociedade em que essa tecnologia existe, na forma de um software que junta casais por períodos de tempo definidos até que o par ideal seja encontrado. E por mais que seja mais fácil lidar com relacionamentos quando você não precisa tomar decisões impactantes, como término ou traição, porque você está sendo constantemente monitorado, a história aborda outras questões profundas e atuais. Nossa, muito legal. Essa é a sinopse. Lembrando que a gente tá... O Black... Esqueci o nome. Oi? O nome da série, Black Mirror. Isso, o Black Mirror tem no Netflix, né? Netflix, perfeito. Mas numa dessas procura aí na internet... Talvez eu esteja aqui estimulando a pirataria, mas é que, cara, às vezes as pessoas não têm grana, não tem cartão de crédito, né, pra assistir Netflix e tal, assinar, mas procura na internet, aí, às vezes algumas plataformas online tem a série e tal, e você consegue assistir de igual maneira. Como é que é o nome mesmo do episódio? É Hank the DJ. DJ é o DJ mesmo, de festa. DJ. Hank, segura o DJ seria Hank the DJ. Legal. Bacana. Toda essa série, assim, Black Mirror, ela é bem filosófica, assim, bem legal, assim, de olhar e depois ficar horas debatendo assim, se tem alguém pra conversar. Eu não consigo olhar... Eu já olhei alguns episódios, mas nunca em sequência. Não tem como. Não tem como. Não tem, porque é muito... estoura a cabeça, né? Não, e se for pra olhar e não pensar, porque ele permite literalmente a reflexão. Claro, ele é pra isso, pra refletir. Né? Ele trata da tecnologia, ele trata da nossa relação, da cultura, da sociedade, tudo, né? Então, se for olhar por olhar, nem olha, né? Olha outra coisa. Não, tem que olhar com a cabeça, assim, atenta a reflexões, né? Disposto disposto a sair da caixa, né? Disposto a expandir a mente. Verdade. Cara, eu acho que é isso, então. Considerações finais? Considerações finais. Relacionamentos são a alma do negócio. É o relacionamento, ninguém vive sem, né? A gente nasce por um relacionamento, a gente é criado num relacionamento e vive num relacionamento. Relacionamento é a base da vida. É a base de tudo, base da vida. Perfeito. Finalizamos assim. Muito obrigado a você que nos acompanha, nos ouve aí. Esse é o nosso 7º podcast. Geralmente, só para não dizer sempre, geralmente quarta-feira os nossos podcasts são publicados aqui no YouTube, mas você pode acompanhar nosso trabalho em www.mundoincrível.com.br.
tá bom? www.mundoincrível.com.br. Siga à vontade para mandar sugestões, para compartilhar teus pensamentos. O espaço aqui é de todos nós. Bruno, muito obrigado. Valeu, Antônio, muito obrigado. Ótimo restinho de dia aí. Agradece a Priscila pela colinha. E vamos todos assistir Black Mirror. Valeu. Então tá. Um abraço grande, obrigado pela companhia, fique bem e até a próxima.